De Boa tarde a todos vocês que estão nesse momento aqui acompanhando essa transmissão ou assistindo essa transmissão posteriormente. Hoje começa o nosso propósito de 7 dias de oração pela nossa renovação espiritual, pelo nosso renovo espiritual. Se você está precisando ser renovado em espírito, esse momento é o seu momento. Então fica aqui com a gente, vai ser curtinho. Vai ser só para que a gente comece, dê o nosso pontapé inicial nessa semana de oração por renovação espiritual. Antes, deixa eu falar para vocês. A gente estava com o canal, né, que era o Cantinho Delas, eu e a minha amiga, a Divânia, mas aconteceu de algumas coisas terem atrapalhado o nosso propósito. A gente estava nesse propósito em conjunto, mas vocês sabem, já coloquei aqui nos stories e já coloquei até mesmo um post no feed dizendo para vocês do que aconteceu, né? Eu sofri um acidente de moto e eu tô sem condição de até sair porque aqui na minha mão tem um pino e esse pino tá pro lado de fora, então limita muito meus movimentos, além da tala de gesso, né? Aqui é o gessinho dela. Eu fico sem condição de estar saindo, mas eu creio em Deus que isso tudo logo vai se resolver e essa aflição vai ser só para dar glória a Deus, né? Vai ser um testemunho depois que eu vou poder contar. E a amiga Divânia, infelizmente, ela perdeu o seu sogro. E aí juntou tudo isso, ficou meio complicado para a gente estar juntando para fazer qualquer coisa juntas, né? Que a gente eu tinha que ir para casa dela e tudo, e ficou meio complicado. Mas hoje a gente começa com esse propósito de oração aqui da minha casa, aqui nós estamos no meu quarto. A gente começa com esse propósito de oração para renovação espiritual, para que nós juntos possamos interceder uns pelos outros e venhamos a conseguir esse objetivo. Para começar, eu vou ler para vocês o texto de Mateus 9,17. Quem tiver com a Bíblia na mão, já abre lá em Mateus 9,17, ou só acompanha aqui a leitura que eu vou ler para vocês, tá bom? Diz assim: nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Vamos acreditar que esse vinho novo seja esse renovo, essa renovação espiritual que nós estamos procurando. O que é que tem nos afastado dessa renovação espiritual? Bom, talvez ansiedade, depressão, pânico, síndromes psicológicas e psiquiátricas diversas. Talvez o que tem lhe afastado seja os problemas do dia a dia, situações financeiras. Talvez o que tem lhe afastado da sua espiritualidade seja alguém que lhe chateou na sua igreja, alguém que lhe chateou na sua vida de qualquer maneira e você não consegue perdoar, e seu coração não consegue perdoar. Talvez o que tenha lhe chateado seja que você está financeiramente com a vida tão complicada que você acredita que não vai mais ter solução. Você está com a vida financeira tão afetada que você fica, meu Deus, de onde eu vou tirar dinheiro para pagar a conta da luz, a conta da água, enfim, as contas que você tem para o seu dia a dia, né? Quem sabe o que esteja lhe afastando de Deus seja alguma coisa que alguém colocou na sua cabeça. Porque tem coisa, gente, que não existe. As pessoas colocam na nossa cabeça e a gente não vai atrás de saber. Vou lhe dar um exemplo. Alguém chega para você e diz: amiga, tu tá sabendo que alguém disse assim, assim de tu? Às vezes essa pessoa escutou já de outra pessoa, escutou de outra forma, e aí já traz para você de uma maneira desagradável. Isso nem foi daquele jeito. E se foi daquele jeito, e se realmente a pessoa falou isso e aquilo de alguém para você, se pergunte, por que essa pessoa está se sentindo tão confortável em vir falar mal de outra para mim? Não é verdade? Por que ela, em vez de ir lá com a pessoa, quando a pessoa começou a falar mal de mim, ela não olha, pare, eu não quero saber, não é assim. Mas não, ela continuou a falar, se sentiu tão à vontade de falar mal de você para essa pessoa. Não é verdade? E hoje a gente quer apagar essas coisas do nosso coraçãozinho, a gente quer ficar com o coraçãozinho livre, tranquilo,
para que nós possamos colocar dentro dele a nossa renovação espiritual, para que a gente possa abrir o nosso coração para que Deus venha a entrar com esse renovo e nos encher de vida e nos fazer voltar ao nosso primeiro amor. Lendo de novo o texto, só o finalzinho. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Como é que você pode ser uma vasilha de couro nova para receber esse vinho novo e ser conservada? Como é que isso pode acontecer? Eu vou fazer esse ano 10 anos de batismo cristão. Eu já estou há 10 anos, eu já estou há 20, eu já estou há 30. Se eu já estou desse jeito aqui, eu não preciso mais de ninguém me dizendo o que fazer, não. Eu já estou, como a gente diz aqui no Ceará, encaliçada, já dei o que eu tinha que dar, não consigo mais. Não, gente, a gente sempre consegue mais, porque a força não é nossa, a força é de Cristo. Quem somos nós? O próprio Deus disse a Josué, em Josué 1:9, que Josué fosse corajoso e forte, porque Deus estaria com ele. Deus não disse assim, ó, vai sozinho e encontra coragem e força no meio do caminho. Não, isso não aconteceu, não. Deus disse, olha, sede corajoso e forte, porque eu vou estar com você. E esse mesmo Deus que não abandonou Josué lá atrás, ele não te abandona hoje, não. Pelo contrário, ele te convida a ser uma vasilha nova, de couro novo. Eu tô sorrindo porque estão soltando fogos aqui. Eu acho que o pessoal por ali está escutando a palavra e está agradecendo a Deus com fogos, só pode ser. Então, gente, aquele mesmo Deus é o Deus que está hoje conosco, ele não nos abandona. Então, a gente já tem que partir desse princípio. Agora, como é que nós podemos Olha, tá vendo? Estão agradecendo. Como é que a gente pode se transformar em vasilha de couro nova? Bom, durante essa semana, eu vou trazer algumas lições espirituais e cotidianas para nos ajudar a ser vasilhas de couro nova, para receber esse vinho novo, que é a renovação espiritual que nós tanto vamos buscar, tá bom? Para começar, vou ler para vocês o texto de Filipenses 4:6, que diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Bom, não andeis ansiosos de pequenas coisas? Não andeis ansiosos de coisas grandes? Não andeis ansiosos do que o seu vizinho está falando, do que o pastor pregou, do que tocou no seu coração? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nada deve tirar a nossa tranquilidade, nada deve tirar a nossa paz. Ah, missionária, mas é tão fácil falar isso, porque quando a gente tem problema de ansiedade, a gente tenta desligar e não consegue. Eu posso garantir para vocês que eu sei. Eu trato de ansiedade, eu trato de alguns transtornos psicológicos, eu trato. Eu sei que de vez em quando é difícil a gente desligar a chavinha, mas mesmo dentro da sua ansiedade, mesmo dentro do seu problema, mesmo dentro da sua limitação, dá para você dizer, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, isso que está acontecendo vai passar e o Senhor vai permanecer na minha vida. Senhor, isso que está acontecendo é transitório, mas o Senhor é eterno. Senhor, isso que está acontecendo comigo não é para mal, mas é para testemunho. Mesmo diante da sua ansiedade, você pode fazer isso, eu te garanto. Quando a gente entrega os nossos problemas, as nossas limitações nas mãos do Senhor, Ele realmente age para conosco de maneira que a gente venha a sentir um refrigério da parte dele. Mas notem, ele diz: sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus por oração e súplica. Ou seja, Deus sabe o que é que você precisa. Deus sabe o que é que eu preciso. Deus sabe de todas as coisas. Mas Ele quer que a gente leve até Ele esse pedido. Ele quer que a gente leve até Ele essa necessidade. Ele quer que a gente leve até Ele essa limitação que a gente tem. Ele nos convida a chegarmos ao trono da sua glória e dizer para Ele, Senhor, eu preciso de Ti.
Senhor, eu quero renovação espiritual. Senhor, eu não quero mais ser quem eu sou. Senhor, eu não quero ser essa pessoa que entra na igreja, senta lá no banco e vai para casa e nada muda. Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa que durmo e acordo e, eu devia ter feito uma oração. Não, mas eu já acordei. Eu devia ter feito uma oração, mas eu comecei a orar deitada na minha cama, acabei pegando no sono. Quem já não fez isso, hein? Deita aqui, vai fazer essa oração, pega no sono quando acorda de madrugada, em nome de Jesus, amém. Que não se lembra mais nem o que era que eu estava falando. Jesus quer que a gente chegue até Ele, leve nossos pedidos, nossas orações, nossas súplicas e também venhamos a agir com ações de graça. Então, para que a gente saiba qual oração a gente deve fazer em cada momento, eu vou falar para vocês os tipos de oração que a gente pode nos valer. Por exemplo, a gente tem a oração de adoração, que é uma oração simplesmente para a gente adorar a Deus. Você vai enaltecer o nome dele, você vai exaltá-lo, você vai magnificá-lo, santificá-lo, glorificá-lo, venerá-lo. Essa é a oração de adoração. A gente tem a oração de ação de graças, que aí a gente vai agradecer a ele por todas as bênçãos derramadas na nossa vida. Você acordou, você tem motivo para gratidão, porque muitas pessoas não acordaram hoje. Você acordou na sua casa, você tem motivo para gratidão, porque tem muita gente que acordou no hospital e tem muita gente que não tem casa. Você está respirando, você tem motivo para gratidão, porque muita gente nem consegue respirar direito ou está entubada em leitos hospitalares. Então, motivo de gratidão não vai lhe faltar. Na minha casa não, faz tempo que eu não como carne, mas tem comida? Tem gente que não tem. Então, você tem motivo para gratidão. Seja lá o que for que você acha que você tem em escassez, tem gente que não tem de forma alguma. Então, você tem motivo para uma oração de ação de graça. Confissão de pecado. Eita, que agora Deus pegou bem lá no fundo de um bocado de gente. Tem gente que não consegue renovação espiritual porque tem pecado guardado no seu coração e não consegue contar nem para Deus. Às vezes você faz uma coisa que para você é tão inacreditável, como é que você conseguiu fazer aquilo? Ou a sua consciência acusa que você fez uma coisa tão errada, tão extraordinariamente sem limites, que você não consegue sequer contar para Deus. Mas Ele quer ouvir, gente. Se você for olhar durante toda a história da Bíblia, os servos de Deus contavam para ele seus pecados, assumiam seus pecados. Para que pecado maior do que Davi, que adulterou e assassinou o marido da mulher? E mesmo assim, ele se redimiu diante de Deus, ele confessou que ele tinha errado, ele ficou contrito no seu coração e ele refez sua amizade com Deus a ponto de ser chamado de fiel. Fiel. Você quer ser chamado de fiel? Conte para Deus o que você fez. Para Deus não tem pecado grande nem pecado pequeno. Pecado é pecado. Então, se eu pequei, eu conto. E olha só como é mais fácil. Geralmente é difícil quando você tem que estar aqui, cara a cara com a pessoa que você pecou, e você dizer: meu irmão, eu fiz isso assim, assim contra você e eu quero pedir perdão. Mas Deus nem está diante de você. Então, você tem uma oportunidade ainda maior. Você pode só se derramar diante dele, saber que ele está lhe ouvindo. Mas não se engane, Deus responde, tá? Deus responde a todas as orações. Às vezes não como a gente imaginava, como a gente queria. Às vezes com silêncio, mas o silêncio de Deus também é resposta. Então você saiba ouvir também a voz de Deus. Não espere que ele diga só aquilo que você quer. Dizer o que você quer não é resposta, é afagar seu ego. Resposta é quando Deus diz o que você precisa ouvir. Nós temos também a oração de petição e súplica, que é um tipo de oração que nós chegamos a Deus e apresentamos para Ele a nossa necessidade. Súplica é uma oração ainda mais fervorosa. Você faz lá de joelho, você faz lá com a boca no pó, você se derrama, você ama e você deixa Deus ver o quanto realmente você está necessitado daquele momento com Ele. Essa é a oração de súplica e todos nós somos convidados a fazer. E a oração de intercessão. Gente, como é bom, como é maravilhoso poder intercedermos uns pelos outros, não é? Não é bom quando a gente está assim, para baixo, ruinzinho, e aí você
recebe de alguém, irmã, tô orando por você. Irmã, olha, a minha oração é para você. Irmã, olha, eu não tô esquecendo de você. Depois que eu fiz a cirurgia no braço, né, um montão de gente, mesmo ao saber do meu acidente, um montão de gente veio dizer, olha, eu tô orando por ti. Meu Deus, era assim. Era um pedacinho da dor que saía. E eu arranhei bastante parte do corpo, né? Então, assim, cada vez que alguém dizia assim, eu tô orando por ti, parece que passava um bálsamo no joelho. Aí eu vou orar por você, passava um bálsamo no outro joelho. É, eu estou em oração por ti, aí passava aqui no cotovelo e assim ia. Porque quando alguém ora por nós, é tão maravilhoso. A oração do justo pode muito em seu poder, hein? Então você também ore pelos seus irmãos. Interceda pelos seus irmãos. Não espere o irmão lhe pedir oração. Gente, nós conhecemos as pessoas que nos cercam. E dá para a gente perceber as variações de comportamento da pessoa. Você conhece uma pessoa e hoje a pessoa, você percebe que ela está diferente. Ela passou por você, não deu bom dia. E sempre ela passava por você e dava um bom dia com caloroso abraço. Mas hoje ela não te deu bom dia? Ai, meu Deus, agora subiu para a cabeça. A pessoa não pode ficar com um cargozinho diferente que já quer não sei o quê. Não, às vezes ela está com um cargo diferente, ela tem mais preocupação. E por causa desse excesso de preocupação, ela está com a cabeça que ela não sabe nem onde é que ela está andando, quanto mais parar para cumprimentar alguém. Ou então, eita, como ela tá besta. Menina, eu venho notando que essa pessoa tá ficando besta. Por que que você não nota o que está se passando com ela? De repente ela está com problema na família, com problema no casamento, com problema com filhos. A gente ora pelas mães de filhos adolescentes, que são mães que são muito atacadas pelo inimigo, porque o inimigo está louco atrás dos adolescentes. Orem pelas mães de crianças, porque hoje em dia a minha filha de vez em quando pega o celular e vai assistir o YouTube e a gente fica monitorando, claro. Então, às vezes, ela está lá assistindo um programa de criança e aí aparece alguém com matéria de Halloween, as crianças se vestindo de bruxa, esse tipo de coisa. E aí você vê morto-vivo, esse tipo de coisa que não é saudável para a criança. E você fica, mas era uma programação infantil. Como é que está passando isso na programação infantil? Ora, simples. Para nós que temos princípios bíblicos, nós sabemos discernir o certo e o errado. Mas para as pessoas que estão no mundo, Isaías mesmo disse, eles vão dar o bom por ruim, o ruim por bom, e assim vai. Então a gente tem que proteger as nossas crianças. Orem por essas crianças e orem por essas mães. Não deixe de orar, gente. Como eu já disse, repito, a oração do justo pode muito em seu poder. Então, ore. Deus sabe que essas mães estão precisando? Sabe, mas eu acabei de ver com vocês Filipenses 4:6. Ele quer ouvir as nossas orações e súplicas. Não deixe de orar por essas pessoas, tá? E aí, esse é o conselho prático, espiritual, para a gente suplicar renovo espiritual para Deus. A gente para, a gente ora e a gente diz, Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso de renovação espiritual. Senhor, não quero mais ser esta criatura, eu quero ser uma filha tua como já fui. Senhor, eu quero que volte para mim aquele amor que eu tinha no princípio. Lembra quando você conheceu a palavra de Deus? Lembra que você queria estar o tempo todo dentro da igreja? Lembra que você queria estar o tempo todo com a Bíblia na mão? Quanto tempo faz que você não lê sua Bíblia? Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não se derrama de verdade diante de Deus? Porque acaba que com o tempo as nossas orações vão ficando até mecânicas. Você agradece pela comida em nome de Jesus, amém. Você agradece pelo dia em nome de Jesus, amém. No outro dia você diz as mesmas palavras em nome de Jesus, amém. Isso não é oração, isso é repetição. Não há um lugar na Bíblia que diga que a gente precisa repetir indefinidamente as mesmas palavras. Até a oração do Pai Nosso é um modelo. Quando perguntaram a Jesus como deveria orar, ele citou a oração do Pai Nosso, nos dando pontos para que a gente pudesse orar. E eu estou te dando hoje um ponto e te fazendo um desafio. Durante esses 7 dias, você vai orar pedindo renovação espiritual. Você vai orar pedindo a Deus para livrar você da ansiedade, livrar você da depressão,
livrar você de tudo aquilo que está lhe afastando de Deus, que Ele tire de perto de você aquilo que te afasta dele, seja lá o que for, seja uma pessoa, seja um problema, seja dificuldade financeira, seja o que for. Peça para Ele levar para longe de você aquilo que te afasta dele. Esse é o nosso desafio para a semana. É a primeira medida espiritual que a gente tem que fazer para conseguir renovação espiritual da parte de Deus. É pedir. Se você tem algum pecado que você ainda não confessou, confesse antes de pedir. Se faz tempo que você não adora a Deus, adore-o antes de pedir. Se faz tempo que você não agradece por aquilo que você tem, agradeça antes de pedir. E então peça. Ora, o próprio Jesus Cristo disse que a gente deveria persistir em bater e que não seria aberta a porta. Pois bata. Peça essa renovação espiritual que Jesus vai lhe dar. Ele mesmo disse que daria e ele vai trazer para você se você persistir em bater. Ok? Essa é a nossa primeira medida espiritual para ser tomada. Mas vamos lá para medidas práticas. Às vezes o que nos afasta de Deus é que o tempo vai passando e a gente vai se achando tão pequena, tão diminuídazinha, parece que a gente não se ama mais. Até mesmo o amor que a gente tinha por nós no princípio não existe mais. Você se olha no espelho e parece uma pessoa diferente. Eu não tenho mais aquele cabelo que eu tinha, eu não tenho mais aquele corpo que eu tinha, eu não tenho mais os olhos brilhosos que eu tinha. Agora eu preciso usar óculos. Agora as minhas roupas já não cabem mais em mim, já estão apertadas demais, engordei ou estão largas demais. Primeira coisa, lembra o que foi que Deus disse depois de toda a criação? Ele disse que tudo que ele tinha feito era muito bom. E quem fez o homem e a mulher? E quem fez você? Então você é muito bom, muito boa. Você é linda do jeito que você é. Você é amada por Deus do jeito que você é. Você não precisa mudar, você não precisa ser outra pessoa para agradar a Deus, porque Ele quer você com a aparência física que você tem. Estamos falando de aparência física agora, tá? Com a aparência física que você tem. Mas é claro que, principalmente com a idade, alguns problemas vão chegando que nos fazem ter que tomar algumas medidas. Por exemplo, eu fiz alguns exames no passado, né, no ano passado, e deu que eu estava pré-diabética, com colesterol já no limite. Eu precisei tomar algumas atitudes, precisei fazer exercícios, precisei organizar minha alimentação, que agora eu não estou mais nem conseguindo ir no exercício, mas mesmo assim, são coisas que você precisa para a sua saúde. E não porque você deixou de ser bonita. Então, levante-se. Lembre disso aqui, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? 1 Coríntios 6,19. Gente, o que é que você acharia se você chegasse na igreja e visse a igreja, as cadeiras tudo reviradas, os bancos tudo revirado, os equipamentos de som jogados no chão, o microfone do pastor está lá pendurado pelo cabo, as pessoas estão todas mal vestidas no sentido de estão lá de calção na hora do culto, ou estão com decote muito acentuado na hora do culto. O que é que você acharia se você chegasse no templo e encontrasse assim? O templo caindo? O que é que você acharia se você encontrasse o templo assim? Da mesma forma, nós somos templo do Espírito Santo. Então, como é que nós devemos cuidar desse templo? O discípulo Timóteo, ele até nos dá, aliás, o apóstolo Paulo, em carta para o discípulo Timóteo, ele nos dá uma direção. Quando ele fala que, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Isso vale também para homens, né? Mas é porque a gente sabe que mulheres gostam mais de se adornar, então esse conselho a gente está aplicando também, principalmente para mulheres, né? Mas não que hoje em dia também tem homens que se adornam até mais do que mulheres. Mas qual foi a regra que ele colocou?
decência e discrição. Você está com a roupa decente? Você está com a roupa discreta? Ou você está usando vestes reveladoras demais? Ou você está com excesso de maquiagem que de longe parece que você tomou soco no olho ou alguma coisa parecida? Então a gente tem que ter decência e discrição. Temos que ter cuidado com o que a gente está fazendo, cuidado com como estamos nos vestindo, cuidado com o jeito que nós estamos nos portando. Somos templo do Espírito. Como é que a gente gosta que o templo seja cuidado? Então vamos nós também cuidar desse templo do jeito que o Espírito Santo merece. O Espírito Santo merece que eu esteja saudável, ele merece que eu me sinta bem com o corpo que ele me deu, ele merece que eu não desanime de cuidar de mim. Ele merece que eu cultive o autocuidado, o autoamor. Existem medidas bem práticas. Tá achando que o rostinho tá sujinho? Faça uma máscara caseira, não tem dinheiro para comprar creme para dar hidratação no cabelo? Faça uma hidratação caseira, uma esfoliação caseira. É bem conhecida aquela esfoliação de mel com açúcar, né? Para regenerar as células, tirar as células mortas e deixar as células novas. Uma máscarazinha de abacate no cabelo para deixar mais sedoso. São medidas. E na internet tem um monte desses conselhos, né? Dessas dicas. São medidas que a gente pode fazer e que são baratas e que vão nos ajudar a cultivar nossa autoestima. Um perfumezinho, não precisa ser um perfume caro, não precisa ser um perfume de marca, não precisa ser um perfume de grife. Pode ser um perfume que você acha cheiroso, que o seu esposo acha cheiroso, seu filho acha cheiroso, seu pai, sua mãe, seus amigos. Porque às vezes a gente gosta, né, de passar pelo povo e o povo dizer, tá tão cheirosinha, é bom, né? É sim. Então, esses são os 2 conselhos práticos que eu trouxe hoje para a gente falar sobre renovação espiritual. Primeiro, vamos utilizar 1 Tessalonicenses 5,17 o tempo inteiro, orar sem cessar. Tô parada aqui, eu vou orar, eu tô assistindo alguma coisa, me deu vontade, eu vou desligar a TV, eu vou orar. Tô mexendo nas redes sociais. Eita, já demorei tempo demais em rede social, vou orar. Tô conversando com um amigo. Amigo, vai morar junto? Ou coisa boa é orar com alguém, né? Aí já deixa até um incentivo para você. Encontre uma pessoa para orar junto com você. Encontre um amigo ou uma amiga de oração. Isso faz um bem, orar junto faz um bem. E o outro é ter o autocuidado, né? Ai, aquela roupa tá apertada demais. Então, dá para fazer um modelinho pra gente folgar? Eu já vi algumas pessoas que, assim, quando a calça tá apertada, eu vou dizer de coração, eu acho bonito. Quando a calça tá apertada, só abre as laterais e coloca um tecido de uma coisa, de algo diferente e fica estiloso, fica um modelo legal. A blusa tá apertadinha, vê também se consegue fazer isso, ou ver se tem pano pra dentro, né, pra soltar. Ou faça um bazar das suas coisas que não dão mais e compre coisas novas pra você. Sempre tem, em cada lugar tem um centrozinho de vender coisas mais em conta, né? Aqui em Fortaleza tem o Centro Fashion e outros locais, mas o Centro Fashion é realmente mais conhecido. Então, dá pra gente, com pouco dinheiro, conseguir nos vestir de modo a dar glória e honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós temos esses 2 pontos. Quer renovação espiritual? Busque. Como? Por oração e por meio do autocuidado. Peça a Deus que Ele vai lhe dar, tá certo? Hoje nós ficamos por aqui. O nosso tema de amanhã vai ser: persista em ser solo produtivo. Você já foi aquele solo que dava 60, 80, 100 vezes mais? E agora você continua sendo? Precisa de renovação espiritual para continuar produzindo? A gente vai falar sobre isso amanhã e trazer mais dicas práticas para você, tá bom? Mas antes de ir embora, já que nós estamos falando em oração, já que nós estamos na nossa semana para orar pela nossa renovação espiritual, convido a você nesse momento baixar a sua cabeça para fazer uma oração comigo. Eu vou falando daqui, você vai intercedendo daí, eu oro por ti, você ora por mim, tá bom? Vamos lá junto comigo? Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, soberano Rei, és altíssimo sobre toda a terra, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus sublime, aquele que jamais nos abandonou e jamais nos abandonará.
Senhor, nós nos achegamos a Ti porque nós precisamos de renovação espiritual, porque nós precisamos ir além do que nós já chegamos, porque nós precisamos, Deus, mergulhar mais fundo em nossa espiritualidade, porque nós precisamos de Ti, Senhor, porque sozinhos não vamos conseguir chegar a esse objetivo. Ó Senhor, toca o coração de cada uma das pessoas que chegou hoje aqui nessa live. Faz com que esses conselhos práticos possam ser para elas realmente colocados em prática. E no final dessa semana nós possamos sair dessas lives, nós possamos sair desse propósito como pessoas renovadas, restauradas, restabelecidas, renovadas, enfim, Senhor, para fazer a Tua vontade. Para que o amor que nós tínhamos no princípio, nós voltemos a ter, e ainda mais ampliado. Remove, Senhor, nesse momento. Tira do coração daquela pessoa que está com ansiedade. Tira do coração a depressão de alguém que possa estar lhe impedindo de louvar o Senhor. Tira, Senhor, qualquer problema emocional que possa estar impedindo essa pessoa de se chegar a Ti. Tira, Senhor, qualquer problema espiritual que esteja impedindo essa pessoa de chegar a Ti. Coloca no lugar, Senhor, renovo. Coloca no lugar esperança. Coloca no lugar graça, bênçãos, alegria. Coloca, Senhor, cada uma das características do Teu fruto, Espírito Santo. Faz o mover no coração dessas pessoas, Senhor, para que hoje elas já possam ser transformadas pelo Teu poder, Pai. Porque o Senhor tudo pode. Nós somos pequenos, pequenas, imperfeitos perante a Tua pessoa santíssima, magnífica, gloriosa. Mas nós cremos que nós temos um Deus, que uma muralha é apenas um tijolo. Nós temos um Deus que um dilúvio é apenas uma gota d'água. Nós temos um Deus que o impossível é a sua especialidade. Então, Senhor, dá a mão agora para aquela que está caída, para aquele que está caído, e ajude-o a levantar, e ajude-o a ficar de pé, e ajude-o a se reencontrar em Ti, a encontrar sua identidade em Ti, a se livrar de qualquer problema, Senhor, que o impeça de chegar-se a Ti. Se é alguma coisa, algum pecado que está escondido em seu coração, traz à tona, Senhor, que essa pessoa possa derramar-se perante os seus pés, derramar-se perante a sua pessoa santíssima em orações e súplicas, e alcançar o arrependimento e com ele o seu perdão, para que essa renovação espiritual se concretize na vida dessas pessoas. Ó Deus maravilhoso, como é bom poder chegar até Ti, interceder por todas essas pessoas, e já te agradeço pela intercessão de todas elas por mim. Transforma essa semana em canal de bênçãos para todos aqueles que vão estar aqui comigo. Transforma essa semana em canal de bênçãos para todos aqueles que precisam de renovação. Transforma essa semana em canal de bênçãos para todos aqueles que assistirem depois essas lives que ficarão gravadas. Que este canal, que esta rede social possa ser o seu canal de bênção e alcance aquelas pessoas que o Senhor deseja alcançar. E mude aquelas pessoas que o Senhor quer mudar. E transforme aqueles corações que o Senhor quer transformar. Não no nosso poder, porque não temos nenhum. Não na força da nossa mão, Senhor, porque não temos poder algum. Mas é em nome, mérito e honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo que te pedimos, já na certeza de que o Senhor cumprirá todas essas coisas, porque são da tua vontade. Amém, 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 aleluia. Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã, meio-dia, tem mais, hein? Amanhã, meio-dia, nós vamos falar sobre que solo você... o solo que você quer continuar sendo, o solo que você quer voltar a ser, que é aquele solo que produz 60, 80, 100 vezes mais. Tchau, tchau. Beijos. Ah, sim, novidade. Tô deixando também uma playlist do Spotify, hein? Para que se você quiser escutar depois essas lives, se você tiver no seu coração de escutar de novo essas lives, você possa escutar junto com a musiquinha tocando ao fundo, tá? Pois então, até amanhã. Beijos.